Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um professor de física realiza um experimento sobre dinâmica para mostrar aos seus alunos. Ele puxa um bloco de 400 kg a partir do repouso, aplicando sobre a corda uma força constante de 350 newtons, como mostra a figura abaixo. O sistema é constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. Existe atrito entre a superfície horizontal e o bloco, e os coeficientes de atrito estático e atrito cinético são, respectivamente, 0,13 e 0,25. Com base no que foi exposto, é correto afirmar que 1. A força de tração no fio ligado ao bloco é de 1.400 newtons, ou seja, esta força aqui, força de tração. Pois bem, existe uma forma de se calcular quando temos um conjunto de roldanas, mas vamos por um processo mais lógico. Bem, o professor está aplicando um atrito de 350 newtons, certo? E bem, aqui existe um suporte fixo na superfície que está prendendo a outra extremidade. E bem, como estou trabalhando com uma corda, a tensão nos dois extremos deverá ser a mesma, ou seja, esse suporte está puxando a corda com os mesmos 350 newtons. Pois bem, com 350 newtons numa extremidade e na outra, os dois para o mesmo sentido, esta corda aqui terá que ter uma força no sentido oposto de 700 newtons para se equilibrar com o sistema, pois inicialmente está em repouso. E bem, a mesma coisa vai servir aqui para o segundo suporte. Terá de ter uma força de 700 newtons também para manter o sistema em repouso, e essa corda vai ter essa tensão, pois a tensão se direciona uma para a outra nos dois extremos da corda. Bem, com 700 newtons nos dois sentidos, essa corda sofrerá uma tensão T, que vai ter que ser igual a 1.400 newtons, que vai ser a mesma tensão produzida, aplicado sobre o bloco, Pois a tensão sempre vai ser um par, onde uma vai estar apontando em direção à outra e cada uma num extremo da corda. Por isso que aqui as duas com 350, 700, nesse caso 1.400. Então, número 1, ok. 2. O bloco adquire uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Bem, primeiramente, teremos que ver qual a força de atrito que vai estar atuando nesse bloco, no momento em que esse professor aplica a força, para saber se esse bloco vai entrar em movimento ou não. Então, primeiramente, temos que encontrar a força de atrito estática limite, para saber se essa força de 350, que no bloco vai se tornar 1.400 newtons, ultrapassa ou não o valor limite, se esse atrito estático é capaz de manter ainda o bloco parado. Pois bem, força de atrito estático é força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Bem, a força normal ela é igual ao produto da massa vezes a gravidade. Neste caso que temos um plano horizontal, ou seja, 400 vezes aceleração gravitacional 10 metros por segundo quadrado, 4.000 newtons. Então temos aqui que a força de atrito estática vai ser 4.000 vezes 0,3, o que dá um valor de 1.200 newtons. E bem, sobre o bloco é aplicada uma força de 1.400, logo ele sai do lugar. Saindo do lugar, ou seja, entrando em movimento, passa-se a atuar o atrito estático, que é a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Bem, vai ser 4.000, já calculamos,
vezes o coeficiente de atrito estático, que é 0,25, o que dá então uma força de atrito cinética igual a 1000 newtons. Ou seja, essa força de atrito que está sendo aplicado em módulo, ela é igual a 1000 newtons. Tá? Então, bem, fazendo ali o diagrama das forças horizontais que atuam no bloco, temos para uma direção uma força de 1400 newtons e por outra direção uma força de atrito cinética de 1000 newtons, o que dá uma força resultante de 400 newtons para a direção que está sendo puxado esse bloco. Bem, a força resultante sendo 400 newtons, aplicamos então a segunda lei, onde força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Daqui, força 400 newtons igual a massa 400 kg vezes a aceleração. 400 que multiplica passa-se dividindo, temos então que a aceleração vai ser 400 divididos por 400, o que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, e não 2, como afirma a afirmativa 2. Então, número 2, errada. 4. Apenas 3 forças atuam sobre o bloco: o peso, a força de atrito e a tração. Bem, temos a força de tração e a força de atrito. 2 forças até agora. Bem, o bloco também vai ter uma força peso, direcionada para baixo, e também uma força de mesma intensidade, sentido vertical para cima, e aí seria a força normal, que é a força que a superfície aplica sobre o bloco. Então temos 4 forças atuando sobre o bloco, não 3. 8. A força resultante sobre o bloco é 400 newtons. Bem, para fazer o cálculo da aceleração, tivemos que achar a força resultante, que realmente era de 400 newtons. Então, número 8 está ok. E 16, a força mínima que o professor deve aplicar sobre a corda para movimentar o bloco é de 290 newtons. Pois bem, então aqui voltamos ao atrito estático, que é de 1200 newtons, o valor máximo, né? O atrito estático limite. E bem, a situação mínima para haver o movimento, né? A iminência de movimento, é ter a força resultante sendo nula. Logo, a força de tração na corda deve ser de 1200 newtons. Então, nesse sistema aqui, bem, o professor aplicou 350. Na primeira roldana, essa força duplicou e na segunda duplicou novamente, ou seja, quadruplicou as forças. Então, se aqui tem que ser 1200, a força que o professor vai fazer é de 4 vezes menor. Então, aquela força F que o professor vai ter que aplicar seria 1200 divididos por 4, tá? Que seria 300 newtons. Isso acontece devido ao sistema de roldanas, né? Então, o professor tem que aplicar 300 newtons para, no mínimo, para que o bloco possa entrar em movimento. Que daí, aqui sendo 300, esta força de tensão, ao invés de 700, vai ser 600. E, ao invés de ser 1400, será 1200, seguindo essa lógica, né? Que perceba que o valor vai dobrando à medida que eu vou aplicando outras roldanas. Então, a 16 também está incorreta, pois a força mínima tem que ser 300 newtons. Ficamos com a 1 e a 8 como resposta. 1 mais 8. Teremos, então, nosso resultado igual a 9. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo?
Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!